Shalom a todos, né? Meus queridos, minhas queridas ouvintes. Queria compartilhar uma palavra com você, sou o profeta Márcio. Quero compartilhar uma palavra com você que Deus falou comigo no meu devocional. Uma palavra simples, mas uma palavra revelada, falou muito ao meu coração. E eu senti que recebi uma cura profunda do Senhor nessa palavra, né? Eu creio que Deus pode falar ao seu coração e também curar a sua vida através dessa palavra, que está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, primeiramente, diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Todos conhecem Ezequias. Ezequias era o rei Ezequias, né? O pai de Ezequias se chamava Acás, era o rei Acás. Ou seja, depois do rei Acás se levantou o rei Ezequias. Ezequias, nesse tempo, ele estava muito doente, né? Ele estava com uma enfermidade, uma doença no estado terminal, uma doença que não havia cura, uma doença mortal, ou seja, não tinha cura para essa doença. Então ele havia sido afetado por essa doença, né? E a Bíblia diz que o profeta Isaías, ele foi até Ezequias, né? Ele foi até Ezequias levar uma palavra de Deus, só que era uma palavra de juízo para ele. Ou seja, ele chegou para o rei Ezequias, subiu no palácio, entrou, chegou no seu quarto e falou assim: Ezequias, Deus manda você colocar a sua casa em ordem porque você vai morrer, você não vai viver. Qual foi a primeira palavra que Isaías falou para Ezequias? Coloca a sua casa em ordem. Querido, Deus falou muito ao meu coração a respeito de colocar a nossa casa em ordem. O que está desorganizado na minha vida espiritual, na minha casa espiritual, o que está desorganizado na minha casa. Então Deus está falando comigo, com você, né? Colocar a casa em ordem, né? Deus, até mesmo para a gente, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Quando a gente morrer ou falecer, a gente precisa estar com a nossa casa em ordem, a nossa casa precisa estar pronta. Então nós vemos aqui que a casa de Ezequias não estava pronta, ou seja, estava uma casa desorganizada, precisava de organização para depois Deus levar ele. Então Ezequias estava com a casa desarrumada, ele precisava de consertar a sua casa. Assim somos nós, também precisamos, né, analisar a nossa vida diante de Deus, como está a nossa vida, se está certo ou se está desorganizada, desalinhada. Eu preciso então me alinhar com a palavra de Deus, eu preciso alinhar a minha vida com a vida de Deus. Como homem de Deus, e você precisa alinhar a sua vida como homem de Deus, como mulher de Deus também. Então nós vemos Ezequias aqui precisava consertar a casa, ou seja, a minha casa e a sua casa precisa estar consertada. O que está errado aí dentro, né? Começa a orar, pedir a Deus para te mostrar. Eu tenho orado durante esse tempo, né? Pedido a Deus os lugares da minha vida onde eu preciso de transformação, onde eu preciso de mudança. Então eu orei a Deus, eu tenho clamado a Deus nessa área. Eu quero dizer para você, Deus tem falado no meu coração. O meu clamor durante esses dias é: Deus, conserta a minha casa, alinha a minha casa com a tua palavra. Eu preciso estar alinhado com a tua palavra, porque eu não sei o dia de amanhã. Se o dia de amanhã chegar, eu preciso estar alinhado com Deus. Então nós vemos que Ezequias, ele precisava consertar a casa, né? E aí, depois disso, houve um decreto: ó, você não vai viver, essa doença vai matar você. Assim diz o Senhor. Então foi liberado um decreto de juízo, um decreto de morte para a vida de Ezequias, né? Versículo 2, né? Vamos ler aqui. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Qual foi a atitude de Ezequias depois que recebe uma palavra? Ó, você deve consertar a sua casa, porque você vai morrer. Ele virou o rosto para a parede e ele começou a orar a Deus. Ou seja, ele virou o rosto para Deus, né? Então eu vejo que a vida de Ezequias aqui houve um arrependimento. Quando ele volta para Deus, arrependimento é voltar para Deus. Então quando ele volta para Deus, ele ora. Ou seja, ele levanta um clamor a Deus, né? Muitas vezes, diante de problemas que a gente enfrenta, né, circunstância, tempestade da vida, né, como a gente vai reagir, a gente não sabe. Mas Ezequias fez a coisa certa. Ele virou o rosto para Deus, né? Então, se o seu problema hoje está grande, se você recebeu notícia, um diagnóstico de uma enfermidade que não tem cura, né? Se você está no estado terminal, se você está numa UTI, se você está enfermo, está doente, seja qual for uma prisão espiritual, ou seja, uma coisa de libertação que você precisa, o segredo está em voltar o rosto para Deus. O segredo está em se humilhar diante da presença de Deus. Não, ele se humilhou, ele estava desconcertado. Então, ou seja, ele consertou a sua casa. Então ele volta para Deus, ele se humilha, ele se arrepende dos seus pecados, ele ora ao Senhor. Querido, a oração ela é a chave que abre todas as portas. A
A oração é a chave que mantém a igreja de pé. Ou seja, a oração, ela provoca o milagre. Por isso que precisamos orar. Porque a oração, ela move os céus. Elias orou e Deus moveu os céus. Trouxe chuva para Samaria, o lugar que havia seca, o lugar que havia morte. Deus trouxe vida, Deus trouxe chuva por causa da oração de um homem. E ele orou durante 7 dias. Na 7ª vez que apareceu uma mãozinha do tamanho da palma da mão de um homem, através daquela mãozinha foi um sinal de que a cura iria chegar. Olha aqui, vamos ver aqui, depois que ele ora, versículo 3, Senhor, ele ora aqui, se servido te lembrares que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou muitíssimo. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração aquebrantado e contrito, ou seja, se você chora na presença de Deus, se você ora na presença de Deus, Deus ele move o coração dele. E Deus disse para ele assim, Ezequias disse para Deus assim, Deus, lembra-te que eu tenho feito. O que Ezequias fez? O pai dele, quando reinava, né, ele entregou o reinado para a idolatria, ou seja, fechou os templos de adoração a Deus, começou a adorar Baal, começou a adorar, né, a imagens. E quando ele morre, né, o rei Acaz morre, Ezequias ele reina no lugar do rei Acaz. E quando ele começa a reinar, ele começa a colocar em ordem a casa de Deus. Ou seja, ele abre a casa de Deus que o pai dele havia fechado, ele convoca os sacerdotes, os levitas para orar e para se santificar, para cultuar. Então ele começa, né, a deixar uma marca, ele começa a deixar um legado ali, né? Ele abre as portas para o reino de Deus, né? As portas que o pai fechou, ele abriu essas portas, né, para que o reino de Deus fosse pregado, para que o povo adorasse a Deus novamente. Ele começou a lembrar a Deus, ou seja, ele levantou um memorial diante de Deus. Querido, eu não sei o que você está passando, mas você tem feito a obra de Deus, você tem buscado a Deus, começa a levantar um memorial diante de Deus, começa a lembrar o Senhor daquilo que você fez. Precisamos lembrar das coisas que a gente fez para o Senhor. Foi isso que Ezequias fez. Versículo 5, volta e diz a Ezequias, chefe, versículo 4, perdão. Antes, porém, que Ezequias saísse do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 4, versículo 5, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus do meu pai Davi, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, eis que te curarei, ao 3º dia subirás à casa do Senhor. O profeta foi e libera um decreto de morte, né? Ou seja, Ezequias volta o rosto para o Senhor, ele conserta a casa, ele se arrepende, ele chora e ele ora a Deus. No momento que ele está lá orando, antes do profeta sair, a palavra de Deus voltou de novamente o profeta. Sobe lá, avisa para Ezequias que eu vou curar ele daquela doença. Ou seja, o decreto de morte virou decreto de vida. Deus removeu o decreto de juízo que estava sobre a vida dele. Eu quero dizer algo para você, que Deus pode remover esse decreto aí sobre a sua vida. É enfermidade, é doença. Que tipo de decreto que está sobre a sua vida? É maldição? O que está acontecendo? Está no estado terminal, está numa UTI, é bebida alcoólica, é vício. O que está acontecendo com você? É depressão? Deus está dizendo para você, o segredo é voltar ao Senhor, orar, chorar, consertar a casa, que Deus vai trazer um decreto de vida. Antes do profeta sair, o profeta teve que voltar e liberar uma palavra de vida. Ou seja, Deus ouviu o choro. Ele viu o choro e ouviu as orações de Ezequias. Deus está dizendo para mim e para você, eu ouvi o seu choro, eu ouvi a sua oração. Hoje estou descendo para te curar, ou seja, o Senhor está curando a sua vida. E Deus falou muito forte comigo, eu estava passando muito mal esses dias, né, com muita tontura. Eu falei, Deus, está acontecendo, Pai. Parei no hospital umas 4 vezes. E eu estava no ônibus, comecei a ler meu devocional, Deus falou forte aqui na palavra. E aqui no versículo 6 diz assim, versículo 5, não 6. Acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. E a ti essa cidade ampararei, essa cidade por amor a mim e Davi meu servo. Versículo 7. Disse mais ainda, tomai uma pasta de figo, eles a tomaram e aplicaram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal que o Senhor me curará e de que o 3º dia eu subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu, este é o sinal da parte do Senhor de que cumprirei a palavra que disse, adiantará a sombra 10 degraus ou recuará 10 degraus? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 degraus,
Não, prefiro que recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez recuar 10 degraus a sombra que tinha avançado do relógio do sol de Acaz. Querido, Deus havia mostrado um sinal. Quer dizer algo para você, Deus vai dar um sinal da sua cura. Deus vai te dar um sinal durante esses dias da sua libertação. Deus vai te dar um sinal dessa libertação da depressão, da doença, da enfermidade. Se é a vida financeira, Deus vai te dar um sinal. Deus falou comigo, o meu ventre tremia quando Deus falou nessa palavra. E eu recebi ela no meu coração, querido. Porque se Deus, Ele tem decreto, Ele libera decreto de juízo, mas Ele também libera decreto de vida. Havia um decreto de juízo sobre a vida de Ezequias. Deus foi e removeu esse decreto porque ele havia consertado a casa, porque ele havia orado, buscado ao Senhor, clamado e levantado o memorial, lembrado ao Senhor. Outra coisa que eu vejo aqui também, Nínive estava debaixo de um juízo. 40 dias Nínive, se nos convertesse, iria morrer. O povo, Deus ia exterminar aquele povo. Só que eles voltam para Deus em oração e jejum. Olha só o poder da oração, do jejum. Olha o poder do arrependimento, da humilhação. Você que está desviado da presença de Deus, querido, conserta a sua casa e volta para o Senhor, porque Deus tem vida para ti. Deus tem coisas boas para a sua vida. Você, meu irmão, minha irmã que está sofrendo um ataque de enfermidade, uma enfermidade mortal, Deus está dizendo para você, eu vou te curar, eu vou te sarar e vou te dar um sinal que eu estou contigo, diz o Senhor. E eu quero liberar esse decreto de cura para a sua vida. Receba cura aí agora nos seus ossos, na carne, no nervo, nos ossos, no sangue, no pulmão, nas glândulas agora, que o seu corpo, alma e espírito receba cura agora de Deus. Sejam alinhados com a tua saúde, seja alinhado com a palavra de Deus. Você vai cantar o hino da vitória, você vai continuar pregando, você vai continuar adorando e louvando ao Senhor, fazendo a obra de Deus, porque Deus tem promessa na sua vida. Quem tem promessa não morre, querido, só não morre quem se posiciona. Então conserta a sua casa, porque Deus tem muitas coisas para fazer, Então nesse tempo Deus quer fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Deus está trazendo a cura para mim e para você. Para quê? Para que você volte para Ele, para que você volte para o caminho, para que você volte para o seu chamado, para que você responda o seu chamado. É isso que Deus quer de mim, de você. Responda o seu chamado. Quando você começar a trabalhar para Deus, fazer a obra de Deus, você vai ver que Deus vai te curando. Você vai saindo de prisões, Deus vai libertando, Deus vai abrindo portas. Buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas você serão acrescentadas. Ou seja, Deus vai acrescentar o que precisa na minha e na sua vida. Então essa palavra para a sua vida. Posso dar um tema para essa palavra. Deus remove o decreto de morte, trazendo um decreto de vida para mim e para a sua vida. Amém? Então me posta essa palavra, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa curar a sua casa, a sua vida. E não esquece, querida, a oração, o jejum, o choro, move o coração de Deus. Mas a casa precisa estar consertada. Conserta a sua casa diante de Deus. Para que Deus habite nela, para que Deus traga vida para a sua casa, é necessário que a gente conserte a nossa casa. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Você possa curtir, se inscrever no meu canal ali, curtir, que Deus tem mais revelações para mim, para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e que você possa meditar nessa palavra. Deus tem milagre para você. Deus tem vida aonde há morte para a sua vida. Ele é a ressurreição. Tá? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e um grande abraço para todos.